então, muito boa tarde a todos. Vamos dar então início a esta última sessão do ciclo Agostinho da Silva. Na sessão de hoje temos connosco o Paulo Borges. O Paulo Borges é professor da Universidade de Lisboa, professor de Filosofia. Foi também presidente da Associação Agostinho da Silva, que organiza este ciclo durante mais de uma década, é atualmente membro da direção. Conviveu bastante com Agostinho da Silva, sobretudo na fase final da sua vida. Foi também organizador da coleção da ANCRA, de obras de Agostinho da Silva. Já antes tinha organizado os seus dispersos. Entre a vasta publicação que tem sobre cultura portuguesa, também encontramos alguns volumes dedicados à obra do Agostinho da Silva, não só obra ensaística feita, mas também literária, e vai então, no dia de hoje, fazer uma conferência do título, sabes, da conferência. Bom, o título é muito longo. Eu peço ao Paulo para dizer no início, e sem mais delongas, no final vamos ter algum tempo para colocarem algumas questões, se quiserem. Eu vou passar então a palavra ao Paulo Borges e desde já agradecendo a vossa presença. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a vossa presença, agradecer também à FNAC Chiado, uma vez mais, ter-se associado à nossa associação, à Associação Agostinho da Silva, para realizar um evento, mais um ciclo Agostinho da Silva. E quero agradecer ao Bruno Belo pela apresentação que fez, enfim, de mim mesmo. Ora, eu estou aqui para falar, enfim, de facto o meu título é um pouco extenso. O título é Espiritualidade, Educação, Política e Lusofonia na mutação do paradigma civilizacional em Agostinho da Silva. Portanto, é tudo isto. Na verdade, o que eu quero com este título transmitir é que o Agostinho da Silva tem um pensamento multifacetado, que aparentemente, pelo menos formalmente, é um pensamento assistemático. Na verdade, ele nunca foi daqueles pensadores que escreveu tratados sistemáticos onde apresentasse o seu pensamento partindo dos princípios, dos fundamentos, até às últimas conclusões, mas nós podemos encontrar, lendo a sua obra dispersa, os seus textos, os seus livros, os seus artigos, os seus ensaios, no fundo, um certo sistema de pensamento. Um sistema de pensamento não na forma, mas no fundo, que nós temos que interpretar, lendo com atenção e lendo com atenção os seus vários textos e contextualizando-os na visão mais ampla que em todos eles está presente. O Agostinho da Silva, na verdade, é um pensador, hoje diríamos, holístico. Ele tem uma visão global acerca da realidade e acerca dos múltiplos aspectos da atividade e da expressão humana. Tem um pensamento global, portanto, acerca da espiritualidade, da arte, da cultura, da filosofia, da ciência, da política, da economia. Isso tudo está unificado. Tudo isso tem a ver com uma mesma mundividência que se expressa de diferentes modos e que toca e que assume diferentes aspectos. Ora, este é um primeiro ponto que eu gostaria de sublinhar bastante. O pensamento do Agostinho da Silva, como nós sabemos, alguns de nós aqui presentes ainda conviveram amplamente com ele, não é? O Agostinho da Silva foi um pensador que não foi um mero intelectual, não foi um mero académico, foi alguém que, sobretudo numa certa fase da sua vida, no final dos anos 80, início dos anos 90 do século passado, ele teve uma presença muito forte, uma presença também ela sistemática nos meios de comunicação social e que teve um discurso muito simples, muito acessível, que chegou efetivamente a todo o tipo de pessoas.
desde os académicos, desde os universitários, até as pessoas mais simples com as quais ele convivia, da sua rua, do seu bairro, do Príncipe Real, enfim, mesmo os sem-abrigo, os vagabundos, ele tinha amigos em todos os lados. Desde o Presidente da República até os vagabundos, o Chega Silva convivia com todas as pessoas. E com todas as pessoas usava uma linguagem adequada que procurava transmitir sempre uma mesma mensagem, com essa unidade de fundo do que ele falava. E essa mensagem, conforme eu ia dizer, não é uma mensagem, não é aquele tipo de mensagem do pensador académico, do filósofo pura ou, sobretudo, intelectual, mas é um pensamento feito a partir da vida, a partir daquilo que é vivido. O seu pensamento tem uma dimensão teórica e prática e eu diria que a dimensão teórica vem a partir da prática. E a prática vem a partir daquilo que ele realmente viveu, daquilo que ele realmente vivenciou. É um homem que parte fundamentalmente da vida, da vivência, e é a partir daí que ele pensa. E as várias metamorfoses do seu pensamento acompanham assim as várias metamorfoses da sua vida e as várias metamorfoses da sua experiência de vida. Das circunstâncias também com as quais ele se deparou, primeiro em Portugal, depois no Brasil, depois de novo em Portugal. Ora, isto, portanto, gostaria de realçar esta dimensão global, holística, totalizante do pensamento de Agostinho da Silva para chamar a vossa atenção para alguma coisa que muitas vezes tende a acontecer. Quando certas pessoas, enfim, se interessam por alguns aspectos do pensamento de Agostinho da Silva, aspectos parciais, e tendem a absolutizá-los, decontextualizando-os, e criando assim uma visão do pensamento de Agostinho da Silva bastante redutora. É o que acontece, por exemplo, quando nós pegamos apenas, sei lá, na espiritualidade, ou nas suas ideias sobre a religião, ou sobre o Espírito Santo, por exemplo, que ele tanto gostava de falar. Ou quando pegamos apenas no discurso de Agostinho da Silva sobre Portugal, ou sobre a pedagogia, sobre a educação, ou sobre a lusofonia, como acontece hoje muitas vezes. Como se Agostinho da Silva só tivesse pensado, sei lá, a espiritualidade, a religião, a educação, Portugal, a lusofonia, como se tudo isso fossem compartimentos e termos distantes, como se tudo isso não estivesse englobado numa visão unificada do mundo. Ora, quando nós pegamos nesses aspectos parciais do Agostinho da Silva e só falamos deles, nós tendemos para uma interpretação redutora do pensamento de Agostinho da Silva e, sobretudo, para quem não tem, a partir de um conhecimento mais vasto da obra de Agostinho da Silva, essa pessoa pode ser induzida em erro. A pensar que o Agostinho da Silva, de facto, foi um pensador que só se ocupou deste ou daquele tema, ou se ocupou de uns temas mais do que outros. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, quando se fala do pensamento de Agostinho da Silva sobre Portugal, sobre a lusofonia, esquecendo-nos, ou quando as pessoas fazem isso, que a valorização que ele fez, por exemplo, da cultura portuguesa ou da cultura lusófona, foi sempre feita na perspectiva do contributo da cultura portuguesa e da cultura lusófona para uma mutação do paradigma civilizacional, que de facto foi um dos grandes temas do Agostinho da Silva. E tudo o que ele pensou, enfim, isto é também a minha leitura, obviamente, o que ele pensa acerca da espiritualidade, da religião, da educação, da política, de Portugal, da lusofonia, etc., tem a ver sempre com essa tentativa de pensar a urgência de uma mutação do nosso modelo de civilização. No fundo, uma urgência de uma mudança da nossa cultura, ou seja, do conjunto das nossas ideias e representações dominantes, incluindo também o imaginário, o nosso imaginário, mas também abrangendo as nossas práticas, os nossos usos, os nossos costumes, tudo aquilo que nós pensamos, dizemos e fazemos sem nos darmos conta de que o pensamos, o dizemos e o fazemos, não é? E que se traduz num certo modelo de vida, num certo tipo de vida, num certo tipo de exercício político, social e económico, que nós reproduzimos sem nos darmos conta de que o estamos a fazer. O Agostinho da Silva procurou sempre pensar a importância de mudar isso. Ele pensou sempre a urgência de uma mutação da civilização, da cultura, e a partir da cultura de uma mudança, de uma mutação da civilização. Portanto, não podemos isolar os temas específicos de Agostinho da Silva deste intuito global do seu pensamento, desta intencionalidade que presida ao seu pensamento. Bom, isto é um ponto bastante importante que eu gostaria de enaltecer logo no início. Depois, eu gostaria aqui de fazer um breve percurso por cada um destes tópicos. O que é para Agostinho da Silva a espiritualidade? Bom,
Eu diria que a espiritualidade para Agostinho da Silva tem a ver fundamentalmente com a amplitude da consciência que nós temos do que é a realidade e também com a capacidade que todos nós temos, cada um de nós e todos em conjunto, de ampliarmos cada vez mais essa consciência que temos do mundo e da realidade na sua totalidade. A espiritualidade em Agostinho da Silva não se restringe à religião, como é óbvio. Creio que há uma distinção nítida entre espiritualidade e religião. E para Agostinho da Silva isso é muito, e em Agostinho da Silva isso é muito evidente. Agostinho da Silva, quando fala da espiritualidade, quando fala da nossa experiência do espírito, ele fala da experiência de alguma coisa que todos nós temos, independentemente de sermos crentes ou descrentes. É por isso que uma das suas propostas mais inovadoras, anterior mesmo ao Concílio Vaticano II, nos anos 64, 65, ou 62 a 64, se não estou a erro, é precisamente a proposta de um ecumenismo a uma escala ampla, fosse um ecumenismo verdadeiramente universal. Não fosse apenas o ecumenismo de uma igreja cristã, aberta às outras igrejas e confissões cristãs, não fosse apenas um ecumenismo restrito, como muitas vezes acontece às religiões monoteístas, que não fosse apenas um ecumenismo restrito às religiões, mas ele ampliou a necessidade desse diálogo entre as religiões, esse diálogo espiritual, aos ateus e aos agnósticos. Coisa de que nós hoje estamos ainda muito longe. Mesmo depois do Concílio Vaticano II, o que aconteceu foi uma abertura, neste caso a Igreja Católica, a reconhecer que há elementos de verdade que estão presentes em todas as religiões. Mas não se reconheceu explicitamente que isso pode estar também presente no ateu ou no agnóstico. Agostinho da Silva, já desde os anos 40 e sobretudo dos anos 60, ele apontava nesse sentido. Quando ele fala do Espírito Santo, é o Espírito que todos nós temos. É um Espírito que é naturalmente santo porque é naturalmente santo. É claro que há um determinado momento em que ele faz uma certa leitura do Espírito Santo, mais influenciado pelas ideias de um pensador cristão heterodoxo, que foi Joaquim de Flora, do século XIII. Mas depois ele desenvolve esse pensamento e nós vemos que quando ele fala do Espírito Santo, é o Espírito que todos nós temos, é a consciência que todos nós temos. E o ateu tem, como tem um agnóstico ou religioso, seja o religioso de qualquer religião que seja. Bom, portanto, a espiritualidade para Agostinho da Silva tem a ver fundamentalmente com a consciência e com a capacidade que nós temos de dilatar a nossa consciência das coisas, do mundo, de nós mesmos, dos outros. A espiritualidade para Agostinho da Silva passa também pela visão, pela intuição de que a realidade é una. Na sua multiplicidade, o mundo é um unimultiverso. O que nós chamamos de realidade, o mundo, é tanto uno quanto diverso. E, nesse sentido, tudo o que nós vemos são manifestações diferentes de uma mesma essência. O Agostinho da Silva é fiel a esta visão desde os anos 40, para não remontar até talvez mesmo aos anos 30, pelo menos nos anos 40, quando em 42 ele escreve um pequeno opúsculo chamado Doutrina Cristã, ele diz claramente isso. Deus é o conjunto de tudo quanto existe. Deus está contido em tudo quanto existe contém Deus. Deus é a unidade do espírito e da matéria, indissociáveis. E por isso, tanto podemos considerar que veneramos isso é que ele chama Deus, numa igreja, quanto numa oficina, num laboratório, quando trabalhamos, quando investigamos, porque em qualquer dos casos nós estamos a relacionar-nos com a unidade total que engloba e que transcende a separação entre o espírito e a matéria. Essa unidade de todo o existente é o que ele chama de Deus, isto nos anos 40. Depois a sua visão enfim, a sua linguagem, o seu discurso vai-se metamorfoseando, mas ele mantém-se fiel a esta ideia de que na multiplicidade da realidade há uma unidade de fundo. Às vezes chama-lhe o uno, outras vezes chama-lhe precisamente o espírito, outras vezes chama-lhe o divino, outras vezes diz que é o nada, que é tudo. Procurando, no fundo, criar uma linguagem própria que seja uma linguagem que permita incorporar os vários discursos existentes.
No fundo, Agostinho da Silva, e daí também talvez até o grande sucesso, o grande impacto do seu pensamento junto de muitos setores da população, é que o Agostinho da Silva procurou sempre criar um novo discurso, um novo pensamento, uma nova linguagem que permitisse não excluir, mas integrar todos os outros discursos, todos os outros pensamentos, todas as outras linguagens. No que respeita, por exemplo, à filosofia, ele muitas vezes dizia, as filosofias são essas que procuram refutar as outras como erradas e apresentar-se como as únicas verdadeiras. Pois, para ele, a verdadeira filosofia, a verdadeira compreensão filosófica do mundo devia dar conta da razoabilidade, da verdade relativa de todas as filosofias possíveis, de todas as visões do mundo possíveis. O Agostinho da Silva procurava esse meta-pensamento, essa meta-filosofia, esse meta-discurso fosse sempre englobante de todos os discursos parciais e limitados. E, no fundo, esse é o impulso fundamental do seu pensamento e da sua vida. Integrar e não excluir. Unificar e não separar. E é neste sentido que eu também falo de uma mudança de paradigma civilizacional. O Agostinho da Silva tem uma clara consciência de que nós vivemos num modelo de civilização que é também um modelo de pensamento, um modelo de percepção do mundo, um modelo de discurso, um modelo de ação que é dominado pelo paradigma da exclusão, da segregação, da separação. Nós arrumamos tudo nas nossas gavetas mentais e emocionais e dizemos isto é assim, aquilo é assado, gosto disto, não gosto daquilo, quero isto, não quero aquilo. Isto é constante, desde os domínios da filosofia, da arte, da religião, até os domínios da política. Sendo na política, muitas vezes, que isso é mais evidente. As pessoas excluem-se, as pessoas combatem-se, porque não reconhecem, como ele diz, por exemplo, agora mais a respeito da política, que em política não há adversários, há apenas colaboradores com opiniões diferentes. Ora, isto que ele dizia da política, ele pensava também de todos os outros setores ou aspectos da atividade humana. Ele via todos os contributos do ser humano enquanto tal como válidos, como possuidores de uma certa verdade, uma verdade relativa, que importava depois integrar numa verdade mais ampla, numa verdade de conjunto. É essa verdade de conjunto que ele procura sempre em todos os domínios do seu pensamento e da sua ação. Bom, ele também tem, estou a pensar num texto que eu considero sempre muito importante e que ele próprio pessoalmente me confidenciou o belo dia da sua casa, quando eu estava a organizar a primeira antologia dos seus textos, os dispersos, publicados em 1988, segunda edição em 89. Ele era uma pessoa muito humilde, completamente desprendida. Foi muito difícil convencê-lo a deixar que se organizasse um volume com os seus textos. Porque, aliás, dizia que aquilo não lhe pertencia, que não queria receber direitos de autor, que não era dele, que passava através dele, ele não queria ter propriedade de nada, porque ele era contra a propriedade, fosse ela privada ou coletiva, não é? E então era muito difícil convencê-lo a assumir alguma coisa como seu e a assinar alguma coisa. Mas eu lembro-me perfeitamente que nas conversas conducentes à organização desse volume, ele manifestou sempre um grande desprendimento face aos seus textos. O único texto que me recordo que ele disse, não que para ele era importante, mas que para alguns dos seus amigos era um texto que alguns achavam que valia alguma coisa, é um texto de 1952 chamado A Comédia da Lima. É um texto que ele publica com prefácio uma tradução de obras de poetas latinos, o Plauto e o Terêncio, e já o publica no Brasil. E esse texto é um texto onde ele faz uma teoria, no fundo, da história da civilização humana. E para resumir, o que ele diz é que, de facto, tudo nasceu a partir do momento em que nós nos separamos do outro. A partir do momento em que houve uma separação entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo, entre o sujeito e o objeto. Seja o outro ser humano, seja o outro o animal, seja o outro a planta, seja o outro a terra. A partir daí, nós entramos na experiência dual. É assim que ele interpreta os mitos da perda do paraíso, os mitos da expulsão do paraíso, o mito do fim da Idade do Ouro. A consciência humana, segundo Agostinho da Silva, num outro paradigma da consciência, era uma consciência unificada. Essa consciência para Agostinho da Silva ainda foi descoberta pelos etnólogos, pelos antropólogos, nos finais do século XIX e início do século XX, em algumas populações tribais, em alguns povos ditos primitivos, alguns do nosso modelo de civilização, que, segundo Agostinho da Silva, viviam ainda nesse estado de unidade com o mundo, de unidade com tudo quanto existe. Não se sentiam separados do animal, da planta, da terra, da rocha, da pedra, do céu, da terra, dos outros seres humanos.
mas houve quem vivesse a separação. E a partir daí houve um processo de desintegração. E a partir daí surgiu a civilização com tudo aquilo que nós hoje conhecemos. Divisão do trabalho, separação de tudo que é o teórico e tudo que é o prático, organização de atividades específicas designadas umas como artísticas, outras como filosóficas, outras como científicas, outras como económicas, outras como políticas. Perdeu-se a experiência integral do mundo. E com isto surgiu ao mesmo tempo um mal-estar na civilização. Surgiu uma saudade do que estava antes disto. O que estava antes disto foi Agostinho da Silva, ele aqui também dialoga com outro grande pensador português, fundador com ele da Universidade de Brasília, o Eduardo de Souza, e também colhe a influência daquele que foi o professor da primeira Faculdade de Letras do Porto, que o Agostinho da Silva sempre assumiu que foi aquele professor que mais o marcou, que foi o Teixeira Rego, um autodidata que, devido à sua grande erudição, foi admitido como professor da Faculdade de Letras do Porto. Ele aqui também colhe a influência do Teixeira Rego, dizendo que, no fundo, na pré-história da nossa civilização e no nosso inconsciente está uma memória infeliz de um bem, de uma plenitude perdidos. Esse bem, essa plenitude, é a plenitude da não separação entre o eu e o outro, entre o sujeito e o objeto. E isso, diz Agostinho da Silva, é aquilo que todos nós aspiramos. Na leitura da civilização que faz Agostinho da Silva, há um mal-estar da civilização, para usar esta expressão do Freud, não é? E ao mesmo tempo há uma aspiração, quase sempre mais inconsciente do que consciente, a reencontrar esses estados de graça em que nós não nos sentimos separados dos outros. Em que nós estamos naquele estado que os místicos chamam a união com o absoluto, a fusão com Deus, mas que, para Agostinho da Silva, como para Eduardo de Souza, pode ser apenas um estado natural em que na consciência não há este sentimento de que eu estou aqui e vocês estão aí. Em que tudo isto há uma unidade que se manifesta de forma diversa. Ora, neste estado de consciência, obviamente, não há tendência para o egocentrismo, seja individual ou coletivo, não há tendência para uma forma de pensar, de falar e de agir que seja violenta, que seja lesiva, que seja opressora, que seja exploradora, seja em que termos for, seja do outro humano, seja do animal, seja do planeta. E esse é, para Agostinho da Silva, o objetivo de todas as atividades humanas, sobretudo quando elas se tornam mais conscientes. Esse deve ser o grande objetivo, para passar agora ao tema seguinte, da educação, como esse deve ser o grande objetivo da política, e esse deve ser, e essa é a vocação que devem assumir os povos, e no caso concreto, como vamos ver, o Agostinho da Silva fala, uma vez que ele nasceu neste contexto cultural, português e lusófono, ele fala da vocação de Portugal e do mundo lusófono para serem, a seu modo, juntamente com outros povos, outras culturas, outras nações, mediadores da evolução da civilização para um outro paradigma, seja o paradigma da restauração da consciência unificada e da superação deste estado de cisão e de separação em que atualmente ainda vivemos. Bom, portanto, nesta perspectiva, isto naturalmente sintetizando, procurando ir ao essencial, pois muito haveria a dizer sobre, agora, por exemplo, a educação em Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva demarca-se de todas as... No fundo, ele demarca-se de todas as teorias da educação, no sentido etimológico da palavra. Porque, se vamos a ver bem, e ele era um excelente filólogo, não é? Educar vem do latim, que quer dizer conduzir, dirigir alguém para um determinado fim. Porém, Agostinho da Silva sempre foi um cáustico crítico, um tremendo, um terrível crítico de todas essas teorias pedagógicas em que a criança, o jovem, deve ser conduzido para um determinado fim específico, pensado de acordo com o modo de pensar e de ser do adulto. Porque o adulto já é um especialista, já é alguém que sacrificou a unidade do seu próprio ser para se orientar escolar e profissionalmente num certo sentido, para fazer uma carreira. E, portanto, tem uma visão limitada das coisas. Tem a visão que lhe dá a sua formação escolar e depois profissional. Mas essa formação também é, na perspectiva agostiniana, uma deformação. É uma redução, é uma especialização. É uma redução e uma especialização daquele ímpeto
original, segundo Agostinho, de todos nós para a unidade, para a totalidade, para a plena realização de nós mesmos, na totalidade das nossas potencialidades. É esse ímpeto, essa aspiração que ele encontra ainda na criança. Daí a sua extrema valorização da criança em detrimento do adulto. A educação, ao invés dos modelos pedagógicos dominantes, não deveria procurar converter o mais rapidamente possível as crianças que somos, ou que todos fomos e continuamos potencialmente a ser, em adultos, ou seja, etimologicamente em seres acabados, que chegaram ao fim de um processo, mas a educação deveria manter viva aquela dimensão mais profunda da criança em nós, que não tem necessariamente a ver com uma certa idade, mas tem a ver com um espírito curioso, um espírito aberto, um espírito criativo, um espírito imaginativo, um espírito interrogativo. É essa criatividade natural da criança, é essa curiosidade natural da criança, que para Agostinho da Silva, aliás, preside a todas as grandes descobertas científicas e a todas as grandes formações inovadoras em termos filosóficos e a todas as grandes criações artísticas e experiências religiosas e também inovações políticas, sociais e económicas. Portanto, esse espírito criativo, essa criatividade radical, poderíamos dizer, da criança, que para ele é quase sempre eu ia dizer castrada, posso dizer educastrada nas nossas escolas. Os nossos modelos escolares predominantes tendem a educastrar, esta é uma expressão que eu gosto muito de usar, desde a minha adolescência libertária descobri esta expressão, o neologismo da educastração, e penso que se aplica muito ao pensamento agostinho. As nossas escolas tendem a educastrar o que há de melhor, o que é mais criativo, mais genial nos nossos filhos. Portanto, orientando para certos modelos pré-determinados que, no fundo, têm a ver com também interesses sociais e económicos dominantes. A sociedade tem um certo modelo do que devem ser os cidadãos, como boas peças de um certo sistema de produção, de consumo, da reprodução do modelo vigente, e, portanto, procura-se fazer do jovem, da criança, do jovem, o mais rapidamente possível, um bom cidadão, no sentido de um bom funcionário. Ora, para Agostinho da Silva, como eu dizia, é tremendamente crítico tudo isto. A educação é, pelo contrário, aquilo que nos liberta de seres adultos, ou seja, seres acabados, seres especializados, seres que só veem o mundo numa certa perspectiva, com umas palas de cada lado dos olhos, só veem em frente. A educação é tudo aquilo que permita que o nosso espírito, a nossa consciência, se expanda livremente, se expanda maximamente, porque é isso verdadeiramente a que nós aspiramos. Portanto, a educação, neste sentido, deve estar ao serviço, poderíamos dizer, da espiritualidade, entendendo espiritualidade não no sentido religioso, mas no sentido da expansão da consciência. A educação, no fundo, deveria não obstar a que cada um de nós manifestasse aquilo em que Agostinho da Silva acreditava profundamente, e isto era um otimista inato, que é aquela centelha de bondade natural que todos nós temos. Agostinho da Silva considera que todos nós somos manifestações de uma mesma essência, já vimos, mas ao mesmo tempo, como ele dizia, todos nós somos estrelas de ímpar brilho. Cada um de nós é uma estrela singular, distinta a todas as outras, mas ao mesmo tempo manifestação de uma mesma essência. E essa estrela tem em si alguma coisa de bom, tem uma centelha. Essa centelha aspira a expressar-se plenamente. A educação deveria oferecer-nos os meios, ou, pelo menos, não criar obstáculos à plena expansão à plena manifestação dessa centelha de algo de bom, de são, que todos nós temos. E o que todos nós temos de bom e de são é essa criatividade, essa inventividade, essa capacidade de amar, essa capacidade de contemplar, essa capacidade de criar, sem esperar nada em troca. Essa capacidade de sermos crianças, de facto, porque a criança, a atividade fundamental da criança é o jogo, é a brincadeira. E quando a criança brinca, ela não brinca ela não tem uma razão para brincar. O adulto é que tem uma razão, ou começa a ter uma razão para tudo o que pensa, tudo o que diz, tudo o que faz. Pensamos, dizemos e fazemos quase tudo com um objetivo, para chegarmos a um fim. E, portanto, o que pensamos, dizemos e fazemos é apenas um meio, apenas um instrumento, não vale em si por si. Ora, a isto chama-se trabalho. É uma atividade interessada. O valor não está em si mesma, mas sim dela resulta, seja a remuneração, a recompensa, o reconhecimento social, etc. Ora, quando nós temos uma atividade que é prezada em si por si, essa atividade é gratificante.
E essa atividade podemos chamar de jogo. É a experiência que todos nós tivemos quando somos crianças e é a experiência que todos nós temos quando ainda temos a capacidade de brincar. Quando brincamos, nós não brincamos nós brincamos porque sim. Portanto, é isto também que o Agostinho da Silva considerava que a educação nos deveria ajudar a libertar. A educação deveria estar orientada para a libertação. E tal como a educação, assim também a política. Aliás, a política e a economia e todos os aspectos da atividade humana. A política deveria estar orientada para a libertação. Para a libertação, no sentido da plena realização de todas as potencialidades humanas. E para a libertação também do homem da pretensão quimérica e megalómana e fictícia de poder ser o dono do Senhor do mundo. Neste sentido, Agostinho da Silva continua o pensamento de outros ilustres predecessores, como por exemplo o Antero Quental, o Teixeira de Cascais, o próprio Teixeira Dego, o seu professor na Faculdade de Letras do Porto, não é? Enquanto crítico deste ciclo antropocêntrico da civilização humana, de matriz fundamentalmente ocidental, mas hoje, como nós sabemos, globalizada ao ponto de ser planetário. O que ele diz desde os anos 40, muito claramente, é que com essa separação entre o sujeito e o objeto surgiu uma consciência, que é a consciência do homem que, devido à insegurança em que se sente perante a ameaça do mundo que ele passa a sentir como estranho, a partir do momento em que se julga separado dele, não é? O homem organiza-se de uma forma bélica, as sociedades humanas organizam-se de uma forma bélica para dominarem a natureza através da agricultura, dominarem a planta e as plantas e a terra através da agricultura, para dominarem os animais através da pecuária, para dominarem os outros homens através da política, da economia, através da própria organização social, através da própria organização dos homens que passa a ser de grupos para sociedades mais amplas, tribos, depois nações e grandes impérios, não é? E o homem procura tornar-se proprietário. Quando, na verdade, na visão de Agostinho da Silva, ninguém jamais é ou pode ser proprietário de coisa alguma. Ninguém é absolutamente dono de nada, na visão de Agostinho da Silva, nem sequer de si próprio. Nós pertencemos ao mundo, o mundo não nos pertence. Nós pertencemos à realidade, a realidade não nos pertence. Nós estamos expostos ao jogo do mundo, ao movimento do mundo. Nós não podemos controlar o movimento do mundo. Apesar de ser isso que nós procuramos fazer constantemente, nós procuramos dominar, controlar, manipular, nós procuramos imaginar-nos no centro do mundo e tornamos assim, ilusoriamente, proprietários dos outros, dos animais, das plantas, da terra, coisa que não podemos ser. Somos apenas usufrutuários de passagem por este mundo, por esta terra. E é isso que a educação nos deve conduzir e é isso que deve inspirar uma profunda mudança da civilização também ao nível da organização política e económica. A política deve evoluir para o seu desaparecimento. Agostinho da Silva é claro quanto a isto. Tudo aquilo que nós, aliás, prezamos como as atividades mais nobres do ser humano, a filosofia, a arte, a ciência, a política, a religião, a economia, só existe na medida em que nós permanecemos nesse estado de separação. Na medida em que nós não vemos as coisas como elas são. Na medida em que nós ainda queremos ter domínio sobre as coisas. Quando nós, através dessas mediações, seja por via da espiritualidade, da religião, da política, da arte, da filosofia, da ciência, nós chegarmos àquilo que é o grande objetivo de todas estas mediações, que é superar a dicotomia entre o sujeito e o objeto, então a política, a economia, a arte, a ciência, a filosofia desaparecerão, a religião desaparecerão naturalmente. Portanto, o grande objetivo da atividade política deve ser contribuir para que ela desapareça o mais rápido possível. A melhor forma de governo será aquela que menos se fizer sentir, de modo e que mais dê lugar a um autogoverno por parte dos cidadãos. Agostinho da Silva é um pensador acrata, é um pensador libertário. O que ele pensa é, todavia, que esse Estado acrático, esse Estado livre de governo, esse Estado livre de poder coativo, não pode ser instaurado por via de uma revolução política, ou seja, por via de uma via coativa. Tem que ser progressivamente implementado mediante uma mudança da nossa consciência. Quando nós mudarmos ao ponto de sermos seres humanos integrais, de sermos seres humanos plenos, então, naturalmente, a política e a economia será uma política e uma economia mais justas, mais equitativas e tenderão para desaparecer.
não necessitarão de ser cultivadas como alguma coisa separado da nossa própria vida. Ora, isto supõe, eu não tinha ainda falado desta questão, que é um tema que ocupa muito o pensamento agostino, sobretudo nos anos 50, 60, isto supõe que o ser humano invista no seu aperfeiçoamento integral. Na linguagem dos anos 60, em que o Agostinho da Silva se revê no catolicismo, mas num catolicismo verdadeiro, no sentido etimológico da palavra católica, quer dizer universal, segundo o todo, cat olam, segundo o que é total, não é? Nessa perspectiva, usando a linguagem católica tradicional, o que ele diz é a grande tarefa, a grande missão é sermos santos. Todo homem tem o direito e o dever de ser santo, é o maior direito e o maior dever que tem. Mas ser santo para Agostinho da Silva é isto, é ser pleno, é ser integral, é ser perfeito no sentido de não deixar fora de si nada, no sentido de se realizar plenamente e no sentido de estar ao serviço da realização plena de todos os outros. Esse é o ideal de santidade transreligioso, ecuménico, universal, que Agostinho da Silva encontra e que ele considera poder ser um ideal assumido por crentes ou por descrentes. O ideal da perfeição, o ideal da sanidade integral, é alguma coisa que não é propriedade exclusiva de nenhuma religião, nem dos religiosos. Portanto, tem a ver com aquele sentido amplo de espiritualidade que eu falei no início. Bom, portanto, nesta perspectiva, para Agostinho da Silva, o objetivo, a política e a santidade podem andar perfeitamente a par. Aliás, ele, por exemplo, num texto de 1960, chamado precisamente Política e Santidade, ele enaltece alguns grandes exemplos históricos, por exemplo, o rei francês São Luís, o Lincoln e o presidente norte-americano e o Gandhi, que diz precisamente foram homens que ele admira por terem recusado optar entre serem políticos ou serem santos. Quiseram ser as duas coisas e foram ambas as coisas. Sendo políticos, tiveram ainda mais oportunidade de se santificar, de se aperfeiçoar através da atividade política e, sendo santos, foram constantemente conduzidos à atividade política por amor, por compaixão, para com o estado de maior vulnerabilidade dos outros. É neste sentido, portanto, que a política pode ser também integrada numa mudança radical do paradigma civilizacional. E é verdadeiramente isso que importa realizar, conseguir para o nosso pensador. Essa é também, e para concluir, a missão, se quisermos, ou a vocação que ele encontra na cultura portuguesa e na cultura lusófona. Isto não quer dizer que Agostinho da Silva, apesar de, às vezes, lido superficialmente ou lido à letra em algumas passagens mais entusiásticas dos seus textos, possa parecer que ele diga que só os portugueses e só os lusófonos, ou os portugueses e os lusófonos, mais do que outros povos, têm essa vocação. Às vezes, ele de facto até diz isso, mas se formos a ver bem, ele também diz que, juntamente com outros povos, pois que o espírito, a consciência está, obviamente, igualmente presente em todos, os portugueses e os lusófonos têm essa vocação. Essa vocação, Agostinho da Silva encontra mais patente naquele fenómeno da cultura portuguesa e depois lusófona que ele mais aprecia, que é a criação, no século XIII, do culto popular do Espírito Santo pela Rainha Santa Isabel. Ele valoriza muito o século XIII, diz que foi um século onde houve uma democracia municipalista e um descentramento político como nunca mais houve em Portugal, até aos dias de hoje. Ainda havia uma economia comunitária que desapareceu, com o incremento da economia capitalista a partir do século XVI. Havia ainda um ecumenismo, precisamente do Espírito Santo, e é disso que vamos agora falar, que depois desapareceu, sepultado pela ortodoxia católica. E o que é que ele vê nesse culto popular do Espírito Santo? Bom, ele acha que Dom Dinis e a Rainha Santa Isabel foram os receptáculos, sobretudo a Rainha Santa Isabel foi através dela que chegaram a Portugal certas ideias heterodoxas, que circulavam em toda a Europa no século XIII, as ideias vindas
um visionário, um pensador visionário, que foi Joaquim de Fiore, ou Joaquim de Flora, um abade calabrês do século XIII, e que teriam chegado a Portugal por via de um mentor da Rainha Santa Isabel, o Arnaldo Villanova, um catalão, que foi também um discípulo do Joaquim de Flora, um homem considerado heterodoxo pela instituição eclesiástica, e que veiculou a ideia do Joaquim de Flora de que, para além, enfim, dos limites da religião católica cristã convencional, estaríamos na iminência de uma nova revelação. Essa seria a revelação não já do Pai, de Deus como Pai, não já a revelação de Deus como Filho, respectivamente no Antigo e no Novo Testamentos, mas haveria uma nova revelação, essa ideia que já vem de Joaquim de Flora, que é de Deus como Espírito. Ora, o que é que caracteriza a revelação de Deus como Espírito? Na revelação de Deus como Pai, Deus manifesta-se como o Criador omnipotente, o Senhor dos Exércitos, um Deus cujo atributo fundamental é a força, é o poder, é a omnipotência. Na relação de Deus aos homens como Filho, Deus manifesta-se já como irmão, como amigo, e o atributo fundamental da divindade é o amor, é a virtude cristã por excelência, o amor caritativo. Mas, na visão de Joaquim de Flora, reinterpretada por Agostinho da Silva, na relação de Deus como Espírito, ou como Espírito Santo, o atributo fundamental da divindade será a criatividade. E um elemento muito importante é também que, na relação de Deus como Espírito, Deus não se revelará como exterior a nós, coisa que acontece quando Ele se revela como Pai e também como Filho, mas Deus se revelar-se-á agora do íntimo de cada um de nós. E a revelação de Deus será uma revelação de cada um de nós a si mesmo. Será a mais íntima revelação de si a si mesmo. Será a revelação do nosso rosto oculto. Será a descoberta de quem nós realmente somos. Essa é a revelação final. E é para essa revelação final que apontam as revelações relativas. As revelações, que uma palavra etimologicamente indica. Porque revelar quer dizer voltar a esconder. Manifesta-se alguma coisa que todavia encobre alguma outra coisa. O que é que se encobre na manifestação de Deus como Pai e como Filho? Encobre-se a divindade interior. Deus surge como exterior. Seja o Deus dos exércitos, seja o Deus irmão, mas ele ainda é exterior. Se Deus surge como um mestre exterior. Ora, na relação de Deus como Espírito, serão suplantados todos os mestres exteriores, porque nós acederemos à verdade em nós mesmos e por nós mesmos. A verdade virá de dentro. Como é que isso pode acontecer? Aí o Agostinho da Silva diz, não tenhamos ilusão de que podemos provocar essa revelação por qualquer organização exterior, por manifestações, por movimentos, por isto, por aquilo. Na melhor das hipóteses, tudo isso, toda a nossa atividade exterior, política, social, económica, será tanto mais produtiva e positiva quanto mais vier dessa revelação interior. Mas não é ela que vai provocar a revelação interior. Para que haja essa revelação interior, que também é, e agora fugia-me a boca para a verdade, também é uma revolução interior, é preciso que cada um esteja profundamente atento, não tanto ao que se passa, não tanto ao exterior, mas ao íntimo de si mesmo. É preciso ouvir a voz da consciência. A voz da consciência, que segundo Agostinho da Silva, num texto magnífico de 1962, se não estou eu, é chamada Terceira Revelação, precisamente, a voz da consciência que fala em silêncio. Cada um de nós tem que estar à escuta do silêncio interno, porque é nesse silêncio interno que nós podemos escutar, nós podemos apreender a voz de quem nós realmente somos. Portanto, tem que haver uma mutação do próprio estado de consciência, do próprio regime da consciência. É aquela mutação que Agostinho da Silva encontrava num poema que eu considero também, tal como Agostinho, residir nele a chave do entendimento da mensagem do Fernando Pessoa. Aliás, é As Ilhas Afortunadas. Eu escrevo sobre isso no meu próximo livro, que dentro de dias estará a ser distribuído, chamado É a Hora, que é uma tentativa de leitura sistemática da mensagem do Pessoa, e também defendo, na linha do Agostinho da Silva, que a chave do entendimento da mensagem do Pessoa é esse que está nesse poema, As Ilhas Afortunadas. Esse poema fala-nos de uma voz que vem no som das ondas, mas não é a voz do mar. E depois diz Pessoa, escreve Pessoa, uma voz que, se escutarmos, cala por ter havido escutar.
quando nos pomos à escuta, quando objetivamos essa voz como se fosse a voz de alguém ou de algo que não exterior a nós, nós fazemos com que ela se cale. Para que ela possa falar e nós a possamos ouvir e deixar que ela ecoe dentro de nós, nós temos que silenciar, nós temos que entrar num outro regime de consciência, nós temos que deixar de objetivar essa voz, nós temos que ficar à escuta como diz Pessoa, como uma criança. Nós temos que ser crianças de hoje. Nós temos que recuperar uma certa inocência, uma certa ingenuidade, um certo olhar para o mundo como as crianças olham, em que o mundo não é um objeto que está aí para nós o manipularmos a nosso belo prazer. O mundo não é um objeto para rentabilizarmos, não é um objeto para dominarmos. O mundo não é também nada de que nos tenhamos que defender. O mundo é a manifestação do nosso próprio rosto. É quando voltarmos a essa experiência de unidade que nós podemos eventualmente reconhecer a voz que dentro de nós desde sempre fala e acedermos a essa experiência que o Agostinho da Silva chama a experiência da revelação do Espírito. Nesse momento nós não necessitaremos de mestres exteriores, teremos descoberto o mestre interior. Nesse momento nós estaremos livres das pedagogias, das políticas, das filosofias, das artes e das ciências. Nós seremos homens mais plenos, sem a necessidade dessas muletas. Até lá, essas muletas podem ser muito úteis e serão muito úteis, mas o objetivo de toda a muleta é nós, como nós sabemos, que a perna ou as pernas recuperem e nós possamos caminhar sem as muletas. Portanto, é um pouco neste sentido libertador, que o Agostinho da Silva pensa, é neste sentido que vai a sua mensagem. A nova civilização, que ele chamava o Rei do Espírito Santo, ou o Quinto Império, mas também, usando outras linguagens, usando, por exemplo, a linguagem marxista, chamou também a sociedade sem classes, ou a Idade do Ouro, isso tudo para ele eram formas de designar o mesmo. Não é? Será a nova civilização, será uma civilização de seres despertos para quem realmente são, seres livres do medo, e por estarem livres do medo, terão renunciado de uma vez por todas à violência contra si próprios, à violência contra os outros. Terão renunciado a essa violência, para Agostinho da Silva começa desde logo, quando nós nos imaginamos sermos donos de alguma coisa. Ele, num determinado momento, chegou a pensar em retirar-se do mundo e enverdar por uma experiência monástica. E depois pensou que os votos tradicionais de quem entra numa experiência monástica, pelo menos da tradição cristã, que são o voto de pobreza, de obediência e de castidade, poderiam ser recriados de uma forma muito mais ampla, que lhe permitisse não viver fechado e separado do mundo, mas dentro do mundo. Ele então criou para si próprio uma outra versão desses votos de pobreza, obediência e castidade. Então, pobreza, ele substituiu o voto de pobreza pelo voto de nunca se considerar dono de coisa alguma, nem sequer, como há pouco víamos, daquilo que ele escrevia. Daí ter sempre renunciado a receber direitos de autor pelo que quer que fosse. Depois, o voto de castidade, ele substituiu por um sentido mais amplo, que é o voto de nunca se considerar dono de ninguém. E, finalmente, o voto de obediência. Ele substituiu o voto de obediência, no sentido de uma obediência a alguém ou a alguma coisa externa, por um voto de nunca se considerar dono nem sequer de si próprio. E, nesse sentido, de estar sempre aberto à inspiração do Espírito, passa a redundância, não é? Que passa através de nós todos, mas não nos pertence. Ele gostava muito daquela passagem do Evangelho segundo São João, que dizia que o Espírito é como o vento, não é? Só para onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas aqueles que renascerem do Espírito, contrariamente ao nascimento da carne, esses serão livres. Serão como o vento. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vão. Serão imprevisíveis. Ora, a mudança de paradigma civilizacional para Agostinho tem muito a ver com isto. Nós passamos também de uma civilização dominada pelo medo, ou seja, pela vontade de segurança, e é por isso que é esta luz que ele entende a criação, enfim, da política, da filosofia, da ciência, da economia. No fundo, é uma tentativa de nós nos protegermos do mundo e nos protegermos da imprevisibilidade da vida. Portanto, a mudança da civilização acontecerá quando nós perdemos o medo da imprevisibilidade das coisas e nos abrimos completamente à imprevisibilidade. Quando nós já não nos organizarmos política, social e economicamente para, com base nessa ideia de que alguma coisa pode durar para sempre e que nós podemos ser donos de algo ou de alguém ou de nós próprios para sempre. Nós temos que nos abrir à experiência do risco, à experiência da aventura. A nova civilização, o Quinto Império, a Idade do Espírito Santo será uma idade onde os homens estejam abertos ao imprevisível.
ao imprevisível, inclusivamente, de nós abdicarmos dessa ideia que o Agostinho da Silva, na linha do Fernando Pessoa, considerava completamente fictícia, que é a ideia de nós sermos algo ou alguém, de nós termos uma identidade. O Agostinho da Silva criou imensos pseudónimos, não criou propriamente heterónimos, isso é discutível, mas criou imensos pseudónimos. E ele valorizou muito em Pessoa essa experiência da heteronimia, a experiência de ser outro constantemente. A experiência de não estar preso nem sequer à ficção, de termos uma certa personalidade, um certo modo de pensar, um certo modo de agir. Porque a vida é imprevisível e o que há a fazer de adequado, de são, de útil para nós e para os outros pode ser agora uma coisa, pode ser logo no momento seguinte outra, porque as circunstâncias estão sempre a variar. Portanto, ele também denunciou muito essa ideia rígida de coerência. Há um texto magnífico, penso que o tenho aqui. Aliás, posso concluir precisamente com este texto que eu coloquei na contracapa desta antologia que organizei dos textos do Agostinho da Silva, que diz o seguinte: o que penso ou escrevo hoje é do eu de hoje. O de amanhã, portanto, o meu eu de amanhã é livre de, a partir de hoje, ter sua trajetória própria e sua meta particular. Mas, se quiserem pôr uma assinatura que notário reconheça, dirão que tenho a coerência do incoerente e a originalidade de não me importar nada com isso. E com isto termino. Obrigado.